Estejam prontos para uma exploração fascinante enquanto nos aprofundamos em maravilhas arquitetônicas que desafiam alturas e conectam continentes, autênticas testemunhas da genialidade humana. Adentramos agora os gigantes que desafiam rios, mares e vales, revelando narrativas épicas que transcendem fronteira. Neste vídeo, exploraremos as 10 maiores pontes do mundo, revelando seus detalhes impressionantes. Estejam preparados para uma experiência envolvente, onde as conexões humanas se materializam em estruturas imponentes que desafiam os limites da imaginação. Então, não perca tempo, inscreva-se agora mesmo em nosso canal no YouTube e ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Vamos embarcar juntos nesta incrível jornada de descobertas. Na 10ª posição está a ponte da Baía de Hangzhou. Estende-se ao longo de impressionantes 36 quilômetros com uma largura de 33 metros e conecta as cidades de Xangai e Ningbo, abraçando toda a extensão da Baía de Hangzhou, no mar da China Oriental. Ao cruzar o rio Qiantang no delta do rio Yangtze, a ponte exigiu uma extensa pesquisa, cujos estudos foram iniciados em 1994, dando origem à construção no ano de 2003 e alcançando sua conclusão em 2007. A magnitude dessa empreitada envolveu mais de 700 especialistas de todo o mundo, apoiados por mais de 120 estudos técnicos. A localização desafiadora, caracterizada por correntes de maré atingindo até 30 km por hora, ondas de até 8 metros de altura, além, claro, da ameaça de tufões e terremotos de até 7 graus na escala Richter. Tudo isso demandando cuidados excepcionais durante a sua construção. O investimento foi cerca de 1,682 bilhões, sendo um indicador de crescente poder econômico da China, que representa um marco significativo na engenharia e na conectividade entre importantes centros urbanos. Em nossa 9ª posição está a ponte Mangshang Swamp, localizada em Louisiana, Estados Unidos. Com extensão total de 36,69 sobre as águas do pântano Manchac, essa ponte dupla de concreto não é apenas uma proeza da construção, mas simboliza a conexão que torna possível viajar pela Interestadual 55. Desde a sua inauguração em 1979, a ponte do pântano Manchac tem desafiado fronteiras. Suas estacas corajosamente cravadas a 250 pés abaixo do pântano representam um grande marco para a engenharia da época. Cada quilometragem foi cuidadosamente planejada, um investimento de 7 milhões, que reflete em um grande compromisso com a segurança e qualidade do local. E na 8ª posição apresentamos a Ponte Lago Pontchartrain Causeway, que possui 38,44 quilômetros e está situada nos Estados Unidos. Na década de 1950, a necessidade de acesso a Nova Orleans, ou New Orleans, a partir do norte, impulsionou a construção da ponte do Lago Pontchartrain, sendo concluída em 1956, tornando-se a mais longa sobre a água na época. Em 1969, foi reconhecida pelo Guinness World Records. O lago, nomeado em homenagem ao conde de Pontchartrain, é uma joia natural com vida selvagem, exuberante e paisagens pitorescas. Suas águas albergam uma vida selvagem vibrante, desde peixes e mariscos até aves aquáticas como pelicanos e patos. Nas suas margens estão as árvores raras e antigas que emolduram a paisagem. Avançando em nossa contagem regressiva, encontramos na 7ª posição a ponte Qingdao Huaiyuan. Inaugurada em 30 de junho de 2011, estende-se por incríveis 42 quilômetros, conectando o porto leste de Qingdao à ilha de Huangdao. O projeto, iniciado em 2007, representou um investimento significativo, custando aproximadamente 14,8 bilhões de yuans, equivalente a cerca de 3,6 bilhões aos cofres chineses. Além de sua extensão impressionante, a ponte Qingdao Huaiyuan desempenha um papel vital na facilitação de transporte e no desenvolvimento econômico da região. Essa grandiosa estrutura é um testemunho do compromisso da China com a inovação e a criação de infraestruturas de larga escala que impulsionam a conectividade e o progresso. Ela foi projetada para resistir a grandes desastres naturais, como terremotos, pois a ponte possui a notável capacidade de suportar até mesmo o impacto de um navio com peso de até 300 mil toneladas. Essa resistência é atribuída à sua robusta estrutura, que inclui mais de 5.200 colunas de sustentação.
Nossa sexta posição é ocupada pela ponte Hong Kong-Macau. A China inaugurou em 2018 a ponte conectando Hong Kong, Macau e a China continental. Essa monumental estrutura, com impressionantes 55 quilômetros de comprimento, inclui cerca de 35 quilômetros de seções de ponte e estrada, além de um túnel de 6,7 quilômetros que atravessa o delta do Rio das Pérolas, conectando as ilhas artificiais da região. A infraestrutura gigantesca foi projetada para facilitar a circulação sem obstáculos de mercadorias, unindo essas regiões-chave e fortalecendo os laços econômicos e sociais entre elas. A ponte é um testemunho do compromisso da China com o desenvolvimento de infraestrutura de grande escala e sua capacidade de superar desafios geográficos em prol da conectividade regional. Nossa quinta posição é ocupada pela grande ponte Weinan-Weihe. Ela está integrada à ferrovia de alta velocidade Zhengzhou-Xi'an, conectando as cidades de Zhengzhou e Xi'an, na China. Com uma extensão de 79.732 quilômetros, essa ponte ultrapassa o rio Wei 2 vezes, além de cruzar vários outros rios notáveis, como o Ling, Loufou, Shiji, assim como estradas e ferrovias. Concluída em 2008, a magnitude da construção da grande ponte Weinan-Weihe é impressionante, envolvendo o trabalho árduo de pelo menos 10.000 trabalhadores. Durante o processo, foram utilizados 2.300.000 metros cúbicos de concreto e 45.000 toneladas de aço, evidenciando o esforço conjunto para criar essa notável obra de engenharia moderna. E na quarta posição apresentamos a Cange Grand Bridge, da China, concluída em 2010, com um impressionante comprimento total de 105,81 quilômetros e um total de 3.092 pilares. A super grande ponte Cange percorre as províncias de Hebei e Shandong, conectando as cidades de Guangzhou e Denzhou, apresentando uma altura média de 10 metros acima do solo e uma largura de 32,8 metros. Essa ponte é capaz de suportar trens que viajam a velocidades de até 350 km por hora. Além da sua função prática de conexão, a ponte Cange Grand se destaca como um símbolo de progresso, inovação e cooperação entre diferentes regiões do país. Essa infraestrutura não é apenas uma passagem física, mas também uma representação tangível do avanço tecnológico e do fortalecimento das conexões dentro da China. E para a medalha de bronze na nossa terceira posição está a Ponte de Tianjin, que foi inaugurada em 2011 na China, com cerca de 113 quilômetros. Ela é conhecida também como o Viaduto Langfang Qichang, possui um elevado design que foi escolhido estrategicamente para evitar a necessidade de numerosas estruturas individuais para cruzamentos de estradas em ferrovias. A estrutura da ponte é composta por vigas caixões de 32 metros de comprimento, pesando robustas 860 toneladas cada. Essas vigas foram fabricadas em 2 locais ao longo da ponte, transportadas até o local da instalação no trecho já construído e, posteriormente, elevando nos pilares por meio de uma grua especial. A grande ponte de Tianjin é um grande exemplo da eficiência construtiva em larga escala. E em nossa segunda posição temos a ponte Changsha-Kaohsiung Viaduct, que conecta as cidades de Changsha e Kaohsiung em Taiwan. Ostenta o título de ponte ferroviária mais longa do mundo, com uma extensão impressionante de 157,3 quilômetros. Sua construção, iniciada em 2000 e concluída em 2007, representou um investimento substancial de aproximadamente 3 bilhões de dólares. Essa ponte desempenha um papel crucial na otimização das viagens de trem em alta velocidade, permitindo que os trens alcancem velocidades máximas de 300 km por hora. Essa melhoria notável reduziu significativamente o tempo de viagem entre Changsha e Kaohsiung, de mais de 2 horas para cerca de apenas 45 minutos. A ponte desempenha um papel vital no fomento ao turismo e na integração regional, facilitando o acesso a diversos pontos de interesse ao longo da costa oeste de Taiwan. Como uma das principais atrações do sistema ferroviário de alta velocidade do país, além de contribuir substancialmente para a mobilidade e conectividade, atendendo cerca de 64 milhões de passageiros anualmente. E para a nossa primeira posição
a medalha de ouro vai para a ponte Daiwang Kanchun, ostentando o título de ser a ponte mais extensa do mundo, estendendo-se por notáveis 164,8 quilômetros, integra-se à linha de alta velocidade Pequim-Xangai, uma via que conecta as duas maiores cidades da China, em um ágil período de apenas 5 horas. Erguida entre 2006 e 2010, esse empreendimento colossal envolveu cerca de 10 mil trabalhadores e demandou um investimento significativo de aproximadamente 8,5 bilhões de dólares. A ponte Danyang-Kunshan é um exemplo de desenvolvimento econômico e tecnológico da China nas últimas décadas. Além do seu feito na engenharia, ela oferece uma valiosa oportunidade para apreciar a diversidade e a riqueza cultural do país. E assim encerramos com grandeza a nossa envolvente exploração pelas 10 maiores pontes do mundo. Adentramos nessas magníficas estruturas que ligam terras distantes, cada uma com sua própria imponência, oferecendo uma experiência única. Se essa jornada lhe despertou um interesse, manifeste seu apreço com um like, compartilhe e inscreva-se para receber mais conteúdos fascinantes como esse. Que suas futuras travessias sejam tão grandiosas quanto estes feitos da engenharia.